No capítulo 16 do livro de Números, Corá e companhia se rebelam contra a autoridade de Moisés. E você entende, conhece a história e sabe que eles foram engolidos pela terra. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal onde falo de 10 lições sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão e companhia. Eu vou deixar aqui, irmãos, embaixo na descrição desse vídeo, o link para você acompanhar e se inteirar melhor sobre o assunto. Mas calma, porque nem tudo está perdido, porque em Números capítulo 26, verso 10 e verso 11, diz que os filhos de Corá, ou seja, a descendência de Corá, que eram os levitas da casa do Senhor, não morreram naquele momento em que a terra abriu e engoliu Corá e companhia. E ainda se tornaram, os filhos de Corá, se tornaram cantores no coro do templo de Salomão e escreveram pelo menos 12 salmos dos 150 salmos escritos na Bíblia. Eu separei 10 lições sobre os filhos de Corá e qual foi a sua cooperação na palavra de Deus para nossa edificação. Cooperação é essa, irmãos, que muito nos edificam até hoje nos Salmos. Leia Números capítulo 26, do 10 ao 11, 1 Crônicas, do 6, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 37, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Lá no nosso grupo, você pode ficar tranquilo, porque só quem pode postar lá sou eu, justamente para não ocupar muito espaço na memória do seu celular. E lá você encontra um conteúdo abençoador. Agora sim, irmãos, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: Deus coloca um mas na sua história. Em Números capítulo 26, verso 10, está escrito assim: e a terra abriu a sua boca e tragou Corá quando este morreu juntamente com aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. E no versículo 11 diz assim, mas os filhos de Corá não morreram. Glória a Deus. Irmãos, naquela época, quando o patriarca vacilava com Deus, geralmente morria toda a família. Foi esse o caso de Acã, quando ele pegou o que não deveria, levou para casa e comprometeu toda a sua família. Mas os filhos de Corá fizeram a diferença e não seguiram a rebeldia de Corá, e Deus abençoou eles com um mais que fez toda a diferença na vida dos descendentes de Corá. Então, receba o mais de Deus em sua vida nessa hora. Seus entes queridos, seus entes do passado talvez foram por um caminho que desonrava a Deus, mas você escolheu fazer a diferença. Muitos parentes seus, parentescos seus, de primeiro ou segundo grau, terceiro, escolheram adulterar, mas você fez a diferença. Talvez na sua família muitos têm dificuldade de permanecer nos caminhos do Senhor, mas você faz a diferença. Então, receba o mas de Deus na sua vida. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não ser bênção, mas Deus entrou e mudou tudo em sua casa e na sua vida. Não será condenado, mas será salvo para a glória de Deus. Não será como os outros, mas esse mais que faz toda a diferença, fará a diferença e serás uma bênção cada vez mais na presença do Senhor. Segunda lição: quem está preso nas circunstâncias não está pronto para uma evolução de Deus. Os filhos de Corá tiveram a genealogia deles, irmãos, afetada. Lembrando que para os judeus, irmãos, a genealogia é algo de muito valor, de grande valor. Eles ficaram, irmãos, sem herança. A família dos filhos de Corá era lembrada como um mau exemplo e se tornaram motivo de vergonha por causa dos erros de seu pai Corá. Mas mesmo assim, eles não pararam,
continuaram adorando a Deus e louvando ao Senhor. Eles tinham tudo para parar, mas continuaram. E depois que o Templo de Salomão foi edificado, eles também estavam lá adorando o Senhor dos Exércitos e ainda comporam 12 dos 150 salmos. Talvez, pelas circunstâncias, você tinha tudo para parar nesse momento, mas não parou e não vai parar. Continue adorando a Deus. Não fique presa nas circunstâncias, porque há uma evolução de Deus, um novo de Deus te esperando. Assim como os filhos de Corá, é tempo de você escrever uma nova história de superação ao lado de Deus. Terceira lição, eles encontraram motivos para continuar. Os filhos de Corá, irmãos, encontraram mais motivos para prosseguir, para continuar, do que motivos para parar. Eles comporam 12 salmos, eles comporam do Salmo 42 ao 49, o Salmo 84, 85, 87 e o 88 são de autoria dos filhos de Corá. Apesar do Salmo 43 não ter o nome dos filhos de Corá no cabeçalho, a autoria dele também pertence aos filhos de Corá. Sabe por quê? Porque do Salmo 42 ao Salmo 49, antigamente formavam um único salmo. Os filhos de Corá fizeram das lutas combustível para adorar a Deus. No Salmo 46, ele diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós não temeremos. No Salmo 42, verso 5, ele diz assim, ó, porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. No Salmo 44, 23, eles dizem, desperta, ó Senhor, porque dormes, acorda, não rejeite-nos para sempre. Estes, irmãos, são salmos que apontam para a guerra que eles estavam vivendo, mas mesmo assim eles sobreviveram. Você também vai sobreviver a esse deserto, a essa provação, a estas circunstâncias que bateram na sua porta. Leia a palavra, há várias mensagens de pessoas que passaram também pelo vale árido e que Deus usou o exemplo de vida deles para nos edificar. No final, você não vai desistir, você não vai se entregar e vai entrar para a galeria dos heróis da fé em Deus. Na sua vida se cumprirá Mateus 12, 20, que diz, não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Então, continue na presença de Deus, mesmo quebrado, mesmo fumegando, com apenas uma chama pequena no teu coração ainda de esperança. Não se apagará, diz a palavra, não se apagará essa chama. A unção do Espírito Santo vai fazer essa chama crescer e arder, e você será um sinal de perseverança, um exemplo de perseverança nessa terra. Quarta lição, a partir de você, a história será outra. A partir dos filhos de Corá, irmãos, a história foi outra. Eles não reproduziram aquele passado de rebelião de Corá. Eles não foram rebeldes, mas continuaram o ministério levítico que Deus havia confiado aos seus antepassados. Talvez alguém achasse que eles seriam iguaizinhos a Corá, mas com eles a história foi outra. E eu ministro essa realidade linda sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você não será a reprodução dos erros dos seus antepassados. A partir de Cristo na sua história,
a história é outra, totalmente diferente. Não deixe passar jamais essa chance. O céu conta contigo. Você não foi chamado para reproduzir erros da maioria. Com Jesus na sua vida, a história já está sendo outra. Quinta lição: seu lugar é na casa, na presença do Senhor. Em 1 Crônicas 6,31 diz assim: estes são, pois, os que Davi constituiu para o canto na casa do Senhor, depois que a arca repousou, depois que a arca teve descanso. E no versículo 37 diz que os filhos de Corá estavam lá. E segundo o versículo 32 de 1 Crônicas 6, diz que os filhos de Corá estavam tanto no tabernáculo no passado, no deserto, como também no templo de Salomão, na inauguração. Eles estavam lá, irmão, olha que coisa linda. Aquele episódio ruim não afastou os filhos de Corá da casa do Senhor, da presença do Senhor. Eles continuaram, apesar dos apesares, fazendo aquilo pelo qual Deus tinha levantado eles para fazer. E você? Vai parar? Vai parar mesmo por causa deste episódio desagradável que aconteceu contigo? Por causa dessa pessoa que se levantou? Você vai sair da presença do Senhor? Ou vai levantar e tomar posse daquilo que Deus te levantou para fazer? Amém? Não deixe que os corais da vida trave o seu futuro com Deus. Sexta lição: aprenda a superar as expectativas ruins que as pessoas têm em relação a você. Amém? Os filhos de Corá, irmãos, precisaram aprender a superar expectativas ruins. Eles tiveram, irmãos, que conviver com a desconfiança das pessoas em relação a eles. E isso acontece muito, tá? Quando o pai ou a mãe deixam a desejar e se tornam péssimos exemplos na sociedade, péssimos exemplos para os filhos, gera-se uma desconfiança muito grande sobre a descendência daquela família. Talvez os filhos de Corá tiveram que ouvir as pessoas dizerem assim, tá lá, tá o pai, tá o filho. Amém? Muitos irmãos achavam que eles seriam farinha do mesmo saco, como muitos dizem, mas os filhos de Corá superaram todas essas expectativas ruins em Deus. Amém? Amém, irmãos? Todas as expectativas ruins foram superadas. Eles escreveram letras nos Salmos, que são letras inspiradíssimas para a nossa edificação. E é só em Deus que você supera não só as expectativas ruins ou boas, mas todas as suas limitações você supera em Deus. Então, em nome de Jesus, não desista, você já venceu essa batalha. Sétima lição: Deus ainda te chama, mesmo depois de um passado ruim. Olha que coisa linda. O passado não foi, irmãos, um obstáculo para Deus usar os filhos de Corá. O que o maligno plantou no coração de Corá não se perpetuou nos filhos de Corá. Que coisa maravilhosa. Você pode estar se lamentando nessa hora e achando que Deus não te aceita mais por causa de uma transgressão que você cometeu lá atrás contra Deus. Talvez você esteja pensando, será que eu vou morrer nesse pecado? Será que eu vou morrer nessa inclinação? Ou vou morrer nesse vício? Mas Deus quer que você saiba de uma coisa, sabe o quê? Na presença dele, tudo isso aí pode ser superado e você sair mais forte do outro lado. Não tem mais jeito para o maligno, mas para você tem jeito sim. Deus te chama para o novo dele na sua vida depois deste pecado
tente outra vez e não desista, em nome de Jesus. 8ª lição, eu não quero isso para mim. Essa foi a mentalidade, irmãos, dos filhos de Corá. Eles viram o final trágico que o pai deles tiveram por desobedecer a Deus. Eles viram de perto, irmãos, as consequências de uma vida em rebeldia contra Deus. Eles não precisam errar para aprender. Eles aprenderam observando o erro dos outros, o erro do seu pai. Outro, irmãos, que também aprendeu com os erros dos outros, erros do seu pai, foi o rei Ezequias. Olha que história. A Bíblia diz em 2 Reis 16, 2 e 3, que Acais, que era pai de Ezequias, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque ele, a Bíblia diz que ele andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo. O pai de Ezequias fez o próprio filho, que era irmão de Ezequias, passar pelo fogo. Isso quer dizer que o pai de Ezequias ofereceu o irmão de Ezequias para Moloque, que era um deus adorado, com crianças que se lançavam dentro daquela imagem pegando fogo. Ezequias cresceu com esse trauma e quando ele assumiu o reinado, fez tudo diferente do seu pai Acais. Precisamos, irmãos, olhar para as pessoas que transgrediram contra Deus e dizer assim, eu não quero isso para minha vida. Precisamos olhar para os resultados ruins, amém, que as pessoas tiveram e dizer, eu não quero isso para minha vida, eu quero que a minha história seja marcada pela presença de Deus. 9ª lição, a sua história vai inspirar outras histórias. Irmãos, a história dos filhos de Corá é inspiradora porque eles não desistiram. São 12 salmos escritos que ajudaram, né, e ajudam milhares de pessoas até hoje. Dá só uma olhada em alguns salmos que eles escreveram e vale a pena você ler os salmos. Salmo 42, 1 e 2, eles dizem, como servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei diante da tua face e me apresentarei diante da face do Senhor. Salmo 42, 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Chegará um dia que eu louvarei ao Senhor. É isso que eles querem dizer. Salmo 44, 5. Por ti, eles dizem, ó Deus, venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Salmo 46, 1, versículo conhecidíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu poderia ficar aqui, irmão, citando vários salmos que só trazem edificação para a nossa vida, escrito pelos filhos de Corá. Isso mostra, irmãos, que a história dos filhos de Corá não foi manchada pela desistência, mas sim pela superação, mas sim pela inspiração de muita gente, tanto no passado quanto no presente e também no futuro. Eles, por não desistirem, foram usados por Deus. Assim será a sua vida. Inspiração do céu para outras vidas que chegarem perto de você. 10ª lição, só Deus quebra a herança maldita. Irmãos, a história dos filhos de Corá não foi vencida pela tendência maligna que estava sobre a vida de Corá. Só Deus, irmãos, na nossa vida, para quebrar toda a tendência maligna, toda a herança amaldiçoada que nos faz reproduzir os erros das gerações passadas em nossas famílias. Na cruz, Jesus mudou a nossa história, de maneira, irmãos, que hoje a minha vida, a sua vida é descrita como antes e depois da cruz do Calvário. Eis que tudo novo se fez e as coisas velhas se passaram para a glória
de Deus. Você só precisa de uma coisa: continuar como os filhos de Corá continuaram na presença de Deus, para continuar compondo salmos neste deserto, para continuar contagiando a vida de alguém e para continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A influência errada de Corá não teve efeito sobre a vida dos filhos de Corá, mas a influência da palavra, a influência do céu teve lugar cativo no coração dos filhos de Corá. Cante, adore ao Senhor. Entenda que, como os filhos de Corá, você não foi feito para se rebelar contra Deus. Você foi feito para adorar a Deus, porque os salmos são adorações. Então você foi feito para louvor da glória de Deus. Você e Deus têm tudo a ver. Quem se rebelou contra Deus foi o maligno. É por isso que ele levou Corá a se rebeliar contra Deus também. Mas ele não vai levar sua descendência. Ele não vai levar a sua comunhão em rebeldia contra Deus. Você recebe essa palavra? Eu tomo posse dela porque ela ministrou ao meu coração. Antes de eu estar falando aqui com você, essa palavra me cortou. Essa palavra me edificou a minha vida também. Amém? Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário. Estamos juntos e abençoados pelo Rei e pelo Reino.